No vídeo de hoje, vamos conhecer toda a história de criação do voleibol, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para receber novos conteúdos da educação física. O voleibol foi criado em 1895 nos Estados Unidos por William George Morgan, de 1870 a 1942. O primeiro nome do voleibol foi Mintonette. A criação de Morgan, que era professor de educação física, foi influenciada por uma série de fatores, tais como ter um jogo em que o risco de lesão fosse reduzido, poder ser jogado em quadra fechada, como alternativa para o inverno, e para inovar as suas aulas. Origem do voleibol. William George Morgan, professor e diretor de educação física na Associação Cristã de Moços, ACM, idealizou um jogo em que as probabilidades dos participantes se machucarem, em detrimento de contato físico, fossem baixas. Outro fator importante, e pensado nos jogadores mais velhos, era que o esporte não fosse fisicamente tão exigente. Na época, o basquetebol estava na moda. Havia sido criado 4 anos antes, em 1891, também por um professor de educação física da Associação Cristã dos Moços. E assim surgiu o vôlei, chamado de Mintonette, que, graças ao fato de cada uma das equipes ficarem separadas por uma rede, trazia menos chances de lesões. Além disso, era menos exigente em termos físicos do que o basquetebol, uma vez que os jogadores não precisavam correr ao longo do jogo por toda a quadra. O vôlei, no entanto, era muito completo, pois compreendia uma série de exercícios benéficos para a saúde. Outros fatores que contribuíram para a invenção do vôlei foram a intenção de Morgan em inovar as suas aulas para cativar mais alunos. Além disso, o fato de o vôlei poder ser praticado no inverno rigoroso dos Estados Unidos, já que era disputado em quadra fechada. O próximo desafio foi a bola usada no jogo. Utilizando primeiramente apenas a câmara de ar da bola de basquete, Morgan tentou deixar a bola menor e mais leve. Mas isso não era suficiente, e Morgan solicitou à firma A.G. Spalding Bro a criação de uma bola específica, de modo que após várias tentativas conseguiram obter uma bola com tamanho e peso ideais para a prática do voleibol. Em seguida, foi a vez de tratar das regras do jogo. Para tanto, Morgan contou com o auxílio de 2 amigos, Dr. Frank Wood e John Lynch. No ano seguinte da sua criação, Morgan foi convidado a fazer uma demonstração do esporte em um encontro promovido pela Associação Cristã dos Moços. Tratava-se, na verdade, do Congresso de Professores de Educação Física, que reuniu os conselheiros de educação física da ACM. Nessa ocasião, a alteração do nome Mintonette para voleibol foi sugerida pelo professor Alfred Telschad, porque os movimentos do novo jogo sugeriam isso, um voleio, ou seja, uma jogada feita no ar. Por fim, os conselheiros receberam uma cópia das regras do jogo, e uma equipe ficou responsável por estudá-las e sugerir melhorias. A chegada do vôlei em vários países do mundo. Dos Estados Unidos da América, o vôlei seguiu para o Canadá, chegando à América do Sul em 1910. O primeiro país sul-americano a conhecê-lo foi o Peru, e em 1915 foi a vez do Brasil. Em 1951, foi no Brasil que o primeiro campeonato sul-americano de vôlei foi disputado. Antes de continuarmos o vídeo, eu vou falar para você do Top 100 Atividades. Esta é uma ferramenta completa para ajudar você a economizar tempo. Chega de ficar horas e horas buscando conteúdos na internet. Com esses materiais, você tem diversas possibilidades de aulas diferentes, facilitando assim na hora de elaborar seus planos de aula. Se você gostou e quer saber mais sobre esses conteúdos, eu vou estar deixando os links na descrição desse vídeo, onde você pode conhecer e tirar todas as suas dúvidas. Por volta de 1920, o vôlei de praia deu os seus primeiros passos nos Estados Unidos, nas lindas praias do Havaí, onde surgiu como passatempo no verão. No Brasil, em 1930, o vôlei de praia começou a ser jogado nas praias cariocas. Curiosamente, o vôlei foi o passatempo dos soldados tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial. Em 20 de abril de 1947 foi fundada a Federação Internacional de Voleibol, FIV, que teve como primeiro presidente Paul Libald. Quando fundada, tinha 14 membros: Brasil, Bélgica, Egito, Estados Unidos, França, Holanda, Hungria, Itália, Iugoslávia, Polônia, Portugal, Romênia, Checoslováquia e Uruguai. Atualmente, a FIV conta com 163 países filiados. A FIV é o órgão responsável por todas as questões que envolvem o voleibol, tais como a organização de torneios e congressos, além de oferecer cursos para árbitros e treinadores. 2 anos depois da fundação da federação, em 1949, realizou-se o primeiro campeonato de vôlei masculino na Checoslováquia, o qual foi conquistado pelos russos.
Em 1952 foi a vez das mulheres disputaram pela primeira vez um campeonato de voleibol, sendo o título conquistado pelas russas. Quase 70 anos após a sua criação, a partir de 1964, o vôlei passou a integrar os Jogos Olímpicos. A Rússia foi o primeiro campeão olímpico do vôlei masculino, quando a Checoslováquia ficou com a prata e o Japão, com o bronze. Em 1976, um jogo de vôlei foi televisionado para o mundo pela primeira vez. Com a equipe que ficou conhecida como Geração de Prata, o Brasil foi o primeiro país sul-americano a ganhar uma medalha olímpica no vôlei. O feito foi obtido nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, quando os brasileiros conquistaram a medalha de prata. Sua importância foi tão grande que a conquista foi comemorada como se fosse uma medalha de ouro. Nas Olimpíadas seguintes, em 1988, o Brasil não conquistou nenhuma medalha, mas em 1992, o Brasil conquistou o ouro. Histórico do voleibol. 1895, o voleibol é criado nos Estados Unidos. 1900, o esporte é ensinado no Canadá. 1910, o vôlei chega à América do Sul. 1915, a primeira partida de vôlei é disputada no Brasil. 1920, surge o vôlei de praia no Havaí. 1930, o vôlei de praia começa a ser praticado nas praias brasileiras. 1947, fundação da Federação Internacional de Voleibol, FIVB. 1949, realização do primeiro Campeonato Mundial de Voleibol Masculino, com vitória russa. 1951, disputa do primeiro Campeonato Sul-Americano de Vôlei. 1952, primeiro Campeonato Mundial de Voleibol Feminino, com vitória da antiga União Soviética. 1964, inclusão do vôlei como esporte olímpico. A Rússia foi o primeiro campeão olímpico do vôlei masculino. 1976, primeira transmissão televisiva de um jogo de vôlei. 1984, conquista da primeira medalha olímpica de vôlei por um país sul-americano. O feito foi obtido pelo Brasil, que ganhou a medalha de prata. 1992, o Brasil conquista sua primeira medalha de ouro no vôlei nos Jogos Olímpicos de Barcelona. O que mudou no vôlei desde a sua criação? A primeira bola usada no vôlei era muito pesada, motivo pelo qual Morgan solicitou que fosse criada uma bola com tamanho e peso específicos para essa prática esportiva. Ela deveria ter em média 67 centímetros de circunferência e pesar no máximo 340 gramas. Hoje, a bola tem uma circunferência de 65 centímetros a 67 centímetros, com peso entre 260 e 280 gramas. A bola deve ser colorida para ser identificada mais facilmente. A quadra tinha 15 metros de comprimento por 7,60 metros de largura. Quanto à rede, media 8,3 metros de comprimento com uma largura de 0,61 metros, com 1,98 metros a partir do chão. Atualmente, a quadra oficial mede 18x 9 metros. A rede mede entre 9,5 e 10 metros, sendo colocada a uma altura de 2,43 metros, nos jogos masculinos, e 2,24 metros, nos jogos femininos. O número de jogadores de vôlei não estava definido inicialmente. Atualmente, cada equipe é formada por 6 jogadores. Isso ocorre desde 1918. O ataque de 3 metros foi criado nas Olimpíadas de 1976. Um jogador polonês, jogando contra a União Soviética, começou a usar esse ataque, dando a vitória ao seu país por 3-2, quando a Polônia perdia por 2-1. No Brasil, foi criado o Jornada nas Estrelas, que hoje não é mais usado, e também o Viagem ao Fundo do Mar, que é o saque mais potente do voleibol. Ao longo do tempo, os saques foram se aperfeiçoando, exigindo um nível de esforço diferente, maior. Muito obrigado por assistir ao vídeos.